O barulho dentro da sua cabeça nunca foi o problema. Foi o fato de você acreditar em tudo que ele dizia. Você acorda e já começa. Pensamentos correndo, lembranças que você não pediu, ansiedades que você não entende. E então, você tenta reagir, tenta resolver, tenta argumentar com a própria mente. E perde, sempre perde. Porque quanto mais você fala com o caos, mais ele responde. E é aqui que quase ninguém percebe o erro. Você não precisa vencer sua mente. Você precisa parar de alimentá-la. Porque existe um poder silencioso que você nunca aprendeu a usar. O silêncio. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. Aquele que não responde, que não reage, que não se explica. E quando você descobre isso, tudo muda. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Quantas vezes você se sabotou hoje, só por não conseguir ficar em silêncio? Quantas vezes você respondeu algo que não precisava? Quantas vezes você se justificou demais? Quantas vezes você discutiu dentro da própria cabeça, sem nunca chegar a lugar nenhum? É exaustivo. E você sente isso, esse cansaço mental constante, como se sua mente nunca desligasse, como se você estivesse sempre sendo observado, julgado, pressionado. E a pior parte, isso tudo acontece dentro de você. Ninguém vê, mas você sente e tenta fugir, com distrações, com conversas, com qualquer coisa que faça o barulho parar. Mas ele não para, porque você ainda não entendeu. O silêncio não é ausência, é controle. E isso assusta, porque controlar exige coragem. E você foi ensinado a reagir, sempre reagir. Alguém te provoca? Você responde. Alguém te ignora? Você sente. Alguém te critica? Você se defende. Sempre movimento, sempre resposta, nunca pausa. E é exatamente aí que você perde sua liberdade. Porque quem reage o tempo todo não escolhe, só responde. E quem só responde vive preso ao estímulo dos outros. Mas existe uma alternativa, e ela começa estranha, quase desconfortável. Ficar em silêncio, não responder na hora, não se explicar, não entrar em toda a batalha. E isso vai doer, porque o seu ego vai gritar, vai implorar por reação, vai dizer que você está sendo fraco, vai dizer que você está perdendo. Mas isso é mentira. Silêncio não é fraqueza, é domínio. É você olhando para o caos e escolhendo não entrar. É você percebendo a provocação e recusando o convite. É você sentindo o impulso e deixando ele morrer, sozinho. E poucos conseguem fazer isso, porque exige algo raro: consciência. Você precisa se observar, perceber quando a mente acelera, perceber quando o corpo reage, perceber quando a emoção quer assumir o controle. E então, você não faz nada, nada. E isso é onde tudo começa a mudar, porque no silêncio, você escuta melhor, você enxerga melhor, você entende o jogo. Enquanto os outros falam demais, se explicam demais, se expõem demais, você observa. E quem observa, entende padrões. E quem entende padrões, ganha vantagem. Mas não é só sobre estratégia, é sobre paz. Porque existe um tipo de sofrimento que só existe porque você reage demais. Discussões desnecessárias, preocupações imaginárias, cenários que nunca vão acontecer. Tudo alimentado por uma mente que não sabe ficar quieta. E você acredita em cada pensamento, como se fosse verdade absoluta. Mas não é. Pensamentos são só impulsos. Eles vêm e vão. O problema é quando você segura, quando você responde, quando você mergulha e transforma um pensamento em um problema real. Agora imagina o contrário. Imagina um pensamento surgir e você apenas observar, sem julgamento, sem resposta, sem drama, só deixando passar, como uma nuvem, leve, transitória, sem importância. Isso é liberdade, mas ninguém te ensinou isso, porque o mundo recompensa o barulho. Quem fala mais parece mais confiante. Quem responde rápido parece mais inteligente. Quem se impõe parece mais forte. Mas isso é superficial.
porque o verdadeiro controle é invisível, é interno e quase ninguém percebe. Você já reparou? As pessoas mais fortes não são as mais barulhentas, são as mais calmas, as que falam pouco, as que não precisam provar nada, porque já entenderam algo essencial. Quem precisa falar demais ainda está tentando convencer alguém. Quem domina o silêncio já se convenceu. E isso muda tudo, porque você para de reagir e começa a escolher. Escolhe quando falar, escolhe quando agir, escolhe quando ignorar. E essa escolha é poder, mas não é fácil, porque o silêncio revela coisas, revela inseguranças, revela medos, revela pensamentos que você evitava. E aí vem a vontade de fugir, de se distrair, de preencher o vazio. Mas esse vazio não é um problema, é um espaço onde você pode se reconstruir, sem ruído, sem interferência, só você e a sua mente, finalmente em paz. Mas deixa eu te mostrar algo mais profundo. O silêncio não serve só para evitar conflitos, ele serve para criar clareza, porque quando você não responde imediatamente, você ganha tempo para pensar, tempo para sentir, tempo para decidir com consciência. E isso muda a qualidade das suas decisões. Você para de agir por impulso e começa a agir por intenção. E a diferença entre impulso e intenção é o que separa o caos da disciplina. E a disciplina é o que constrói uma mente forte. Agora pensa nisso. Quantas decisões ruins você tomou só porque reagiu rápido demais? Quantas palavras você se arrepende porque falou no calor do momento? Quantas situações poderiam ter sido evitadas se você tivesse ficado em silêncio por alguns segundos? Só alguns segundos. É tudo o que precisa. Uma pausa, um respiro, um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço existe poder. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam controlar o mundo, eles buscavam controlar a si mesmos. E o primeiro passo era não reagir automaticamente, era observar, era entender, era escolher. E isso é o que você precisa aprender, porque o mundo não vai parar, as pessoas não vão mudar, as provocações não vão desaparecer, mas você pode mudar sua resposta. E isso é suficiente. Agora eu quero te provocar mais um pouco. Existe algo que você evita, algo que você não quer encarar. E por isso, você mantém o barulho, você se ocupa, você se distrai, você se perde em pensamentos. Tudo para não ficar em silêncio. Porque no silêncio, você encontra a verdade. E a verdade nem sempre é confortável, mas é necessária. Porque sem verdade, não existe crescimento. E sem crescimento, você permanece preso. Preso nos mesmos padrões, nas mesmas reações, nas mesmas dores, repetindo ciclos sem perceber. Mas o silêncio quebra isso. Ele te obriga a ver, a sentir, a entender. E então, você pode mudar. Mas isso exige coragem. Coragem para ficar sozinho com seus pensamentos. Coragem para não fugir. Coragem para não reagir. E poucos têm essa coragem. Por isso poucos têm paz. Mas você pode ser diferente. Você pode começar agora, com algo simples. Hoje, quando algo te incomodar, não responda imediatamente. Espere, observe, sinta. E só depois, decida. E talvez você nem precise responder. E isso vai te surpreender, porque muitas batalhas só existem quando você entra nelas. E quando você escolhe não entrar, elas simplesmente desaparecem. Agora, segura isso. Nem tudo merece sua energia. Nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece sua atenção. E quanto antes você entender isso, mais leve sua vida se torna. Porque você para de carregar pesos desnecessários e começa a focar no que realmente importa. Seu controle, sua paz, sua clareza. E isso ninguém pode tirar de você, a não ser que você entregue, através de reações impulsivas, de palavras desnecessárias, de pensamentos não questionados. Mas agora você sabe, o silêncio não é vazio, é estratégia, é proteção, é força.
E quando você domina isso, você se torna perigoso, não para os outros, mas para tudo que tenta te desestabilizar, porque nada mais te controla, nada mais te arrasta, nada mais te domina. E isso é liberdade. Agora me diz, você está pronto para parar de reagir e começar a escolher? Ou ainda vai continuar alimentando o barulho que está destruindo sua paz? Se esse silêncio fez sentido para você, então você já sabe o que fazer. Se inscreve, porque aqui a gente não fala mais alto, a gente pensa mais fundo. E me responde nos comentários. Você consegue ficar em silêncio quando mais importa? Ou ainda deixa sua mente decidir por você?